Todo mundo naquela cidade achava que eu era só a velha surda que varria o alpendre da casa grande, mas nenhum deles sabia que foi naquele mesmo chão, onde hoje crescem as hortênsias, que eu enterrei os papéis que provariam a maior mentira da história daquela família. Eu me lembro bem daquele dia. Estava gorondo. Uma dessas chuvas finas que nem molham direito, mas gelam o osso. Eu tinha 11 anos, e usava um vestido marrom, com uma costura torta no ombro. Lembro disso porque foi o mesmo dia em que eu vi, atrás da porta da sala, minha patroa dizer: "Ela é esperta demais. Se descobrir quem era o avô dela, estamos perdidas." Eu nem sabia que ainda tinha avô vivo. E naquela casa, ninguém me chamava pelo nome. Era a menina, a muda, a pequena serviçal. E quanto mais eu tentava lembrar quem eu era antes de cruzar aquele portão, mais tudo se embaçava, menos como o vidro da janela da cozinha, quando fervia água no fogão a lenha. Meu nome é Greta. Greta Klein. E hoje eu tenho 85 anos. Mas durante grande parte da minha vida, eu fui esquecida, silenciada e usada. Até que um dia eu decidi fazer o mundo ouvir minha voz menos, mesmo que fosse tarde demais. Me deixaram naquela casa com 9 anos. Eu achava que ia estudar. Meu pai, um colono simples de Estrela, achava que estava me mandando para um lugar melhor. Mas o lugar melhor era um casarão de 3 andares, com paredes descascando, e um cheiro constante de vinagre e mofo. Era 1947. A guerra tinha acabado, mas lá dentro, outra guerra ainda se travava. A dos que mandavam e dos que obedeciam sem nunca levantar os olhos. A família Schneider era conhecida em toda a região. Tinham vinhedos, posses, influência no clero e uma aura de respeitabilidade que mascarava podridões que nem o tempo conseguiu lavar. E eu fui jogada bem no centro disso tudo, como uma peça que ninguém queria ver, mas que sustentava a base do jogo inteiro. Madame Herta era uma mulher fria, com os olhos sempre semicerrados e as mãos cobertas de anéis de família. Me mandava lavar, esfregar, limpar, calar. Nunca perguntou meu nome, e nunca mais, depois daquele dia, me deixaram falar do que eu tinha ouvido atrás da porta. Mas foi ali que tudo começou. Anos mais tarde, uma das netas dela me perguntou por que eu ficava tanto tempo sentada no porão, sem fazer nada. Eu só respondi: às vezes, é no silêncio que a gente escuta as verdades mais perigosas. Ela riu, mas eu não estava brincando. A casa tinha segredos, e um deles estava enterrado literalmente, bem abaixo da estante de livros da sala principal. Naquela mesma estante onde eles exibiam fotos em preto e branco, medalhas do bisavô, e uma cruz que jamais viu oração. Alguns dizem que certas verdades devem permanecer mortas. Eu não concordo, porque quando você é tratada como morta em vida, qualquer pequena centelha de justiça vira questão de sobrevivência. Por muito tempo achei que só eu sentia aquilo, a sensação de ser uma presença invisível, uma alma viva entre os escombros do prestígio dos outros. Mas aí descobri que não era única, e que eu tinha um trunfo: a verdade. Você pode até esconder uma escritura, pode calar uma criança, pode apagar um sobrenome, mas há uma coisa que ninguém consegue enterrar: a memória de quem nunca esqueceu quem realmente era. Se essa história já te tocou, curta o vídeo agora. Ainda tem muita coisa que você não sabe sobre mim. E eu prometo que, até o fim, você não vai mais conseguir me chamar só de a criada. Quando eu entrei naquele casarão pela primeira vez, senti que o mundo tinha ficado grande demais para mim. As portas eram altas como muros de igreja. O chão, de madeira escura, estalava como se sussurrasse segredos a cada passo. E o silêncio era o que mais doía. Um tipo de vazio que a gente só sente quando percebe que não pertence a lugar nenhum. Fui recebida por uma empregada mais velha chamada Cândida, que mal me olhou nos olhos. Ela me entregou um avental e apontou para um quartinho nos fundos do pátio. Ali é teu canto, mas não faça barulho depois do pôr do sol. No início, eu ainda achava que minha estadia ali era provisória. Me prometiam livros, aulas, roupas novas. Só que os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E logo eu entendi. Ninguém ali planejava me ensinar nada. Eu era mão de obra disfarçada de caridade. E isso era algo que eu só descobriria com o tempo. O quanto a bondade pode servir de máscara para esconder a mais pura exploração. Meu pai nunca mais voltou a me buscar. Diziam que ele ficou doente, que o irmão mais novo morreu num incêndio.
Nunca recebi carta. Nunca ouvi notícia. Naquela época, notícia não corria, se perdia. E com ela a minha infância também foi sumindo. Madame Herta exigia que eu a chamasse de senhora. Tinha pavor de ser chamada pelo nome, como se isso a rebaixasse. Ela não gritava menos. Comandava com a frieza de quem já não precisava levantar a voz para ser temida. Era uma mulher de olhos finos, nariz aguçado, e um sorriso que parecia mais uma ameaça contida. O Sr. Schneider, o patriarca, raramente aparecia. Quando vinha, deixava um cheiro forte de tabaco e um silêncio ainda mais pesado na casa. Cândida dizia que ele era amigo de coronéis, que mandava mais que o prefeito e que ninguém ousava contrariar sua palavra. E bem, eu virei parte da mobília. Estava ali, mas não fazia parte da história que eles contavam aos outros. Comia depois de todos, dormia antes que alguém me visse acordada. Me ensinaram a andar sem fazer barulho, a falar apenas se perguntassem, a baixar os olhos quando os mais velhos passavam. E acima de tudo, me ensinaram a não fazer perguntas. Mas dentro de mim, algo nunca se calava. Tinha uma janela pequena no quartinho dos fundos, que dava para um canto do pátio. Toda manhã, antes do sol nascer, eu via a mesma coisa. Madame Herta, sentada à mesa da varanda, lendo o mesmo envelope envelhecido. Parecia uma carta. Ela sempre dobrava com muito cuidado. Olhava em volta, guardava no bolso do avental, e voltava para dentro como se fosse culpada de algo. Anos depois, eu descobriria que aquela carta tinha sido escrita pela minha avó, e que o conteúdo dela poderia mudar tudo o que sabiam sobre aquela propriedade. Mas naquela época, eu só observava em silêncio, e esse silêncio foi criando dentro de mim uma espécie de armadura invisível. Quanto mais me ignoravam Maisie e Ulvia, quanto menos eu falava, mais eu entendia. E foi ouvindo escondida que soube do nome que ninguém queria pronunciar naquela casa. Matthias Klein. Era como se meu avô fosse um fantasma, menos um nome que causava desconforto, até quando surgia por acidente. Certa vez, ao ouvir a mais velha das filhas mencionar a época do velho Klein, Madame Herta bateu com força a bengala no chão e disse: "Esse nome não existe mais aqui. Nunca existiu, mas eu sabia que existia. E que tinha sangue meu misturado nisso. Você tem olhos de quem enxerga mais do que devia", disse um dia o jardineiro Auguste. Um senhor de fala mansa, e dedos tortos pela artrite. Ele me dava maçãs escondidas. E uma vez, olhando fixo para mim, completou: "Mas cuidado. Quem enxerga demais acaba sendo apagado." Foi com ele que aprendi a escutar os segredos do jardim. O jeito que as plantas cresciam, onde ninguém passava. As raízes que invadiam o alicerce do casarão. As rachaduras na parede que ninguém via, mas que falavam mais alto do que qualquer retrato pendurado. Com o tempo, a casa foi mudando. A pintura descascava, os móveis emperravam, mas ninguém mexia em nada. Era como se aos poucos ela estivesse apodrecendo por dentro, igual as mentiras que seguravam aquela estrutura de pé. E eu continuei ali, invisível, escutando tudo, registrando com os olhos e com o coração cada injustiça, sabendo no fundo que um dia o mundo viraria, que a verdade, mesmo soterrada por gerações, tem raízes que crescem fortes. E foi nesse ambiente que comecei a montar meu quebra-cobeca silencioso. Cada frase solta, cada gesto reprimido, cada documento que desaparecia, tudo isso me levava a uma certeza incômoda. Aquela casa não era dos Schneiders. Era nossa. E algo muito sujo tinha sido feito para arranquá-la das mãos do meu avô. Fica comigo até o fim dessa história. Ainda tem muito mais que ninguém ousou contar. E eu vou contar. Mesmo que seja a última coisa que eu faça. As pessoas acham que o passado morre com o tempo, que as coisas que não se dizem simplesmente evaporam, como neblina ao meio-dia. Mas o passado, ele se esconde. E às vezes, esconde-se nos lugares mais improváveis. No caso da minha família, ele estava enterrado, quase literalmente, dentro da casa que agora era dos outros. Foi numa tarde abafada de dezembro que encontrei o primeiro fio solto dessa trama. Estava limpando a estante principal da biblioteca, menos um cômodo, que Madame Herta fazia questão de manter fechado, como se o saber pudesse apodrecer-se exposto demais. Enquanto espanava um dos volumes mais antigos, algo caiu de dentro de um exemplar empoeirado de Goethe. Um pedaço de papel amarelado, dobrado em 4. A tinta estava desbotada,
mas a caligrafia ainda pulsava forte e elegante. Que não se esqueçam os nomes dos que construíram estas paredes. M.K. Agosto, 1910. M.K. Eu tremi. Mesmo sem provas, eu sabia que aquelas letras tinham peso. E era um peso familiar. Naquela noite, esperei a casa inteira adormecer. Me esgueirei de volta à biblioteca e, com o coração batendo nos ouvidos, comecei a examinar as estantes, uma a uma. Foi então que percebi que um dos rodapés de madeira estava solto. Com esforço, consegui puxá-lo com a ponta de uma faca de cozinha escondida no avental. Atrás dele, uma pequena cavidade. E dentro dela, enrolado em um pano de linho engomado, havia algo que fez minhas pernas quase falharem. Uma escritura. Uma escritura de posse. Oh no, no topo. Em letras rebuscadas, e com carimbo oficial da Prefeitura de Estrela. Propriedade do Sr. Matias Klein. Lavrada em 27 de junho de 1910. Por um instante, o mundo parou. Naquele pedaço de papel, estava a verdade. A casa não era do Schneider. Nunca tinha sido. Aquel terreno. Aquela construção aqui o alicerce. Tudo era do meu avô. E ninguém ali jamais mencionou isso. Pelo contrário, enterraram esse nome como se fosse maldição. Segurei o documento contra o peito e chorei. Mas não de tristeza. Era um choro antigo, represado desde a infância. Um choro de quem pela primeira vez podia dizer: eu pertenço a algum lugar. A partir daquele momento, tudo mudou dentro de mim. Eu ainda precisava calar, sorrir com os olhos baixos, fingir que não existia. Mas agora eu tinha uma certeza que nem 1000 ordens podiam apagar. Eu era herdeira de tudo aquilo. E eles, os donos da farsa, durante meses escondi o documento em diferentes lugares. Cheguei a enterrá-lo no jardim, dentro de uma lata de biscoitos. Depois o escondi no forro da minha única almofada. Eu sabia que, se descobrissem, desapareceriam com ele, como fizeram com a memória do meu avô. Foi por essa época que outro personagem entrou na minha história. O Padre Anselmo, um homem já idoso, de fala baixa e sorriso gentil, que vinha toda semana abençoar a casa. Ele me observava com um olhar diferente. Um dia, quando me viu de canto, sussurrou: você tem o mesmo olhar da Gertrude, tua avó? Eu congelei. Era a primeira vez que alguém, fora Auguste, mencionava alguém do meu sangue. Padre Anselmo tinha sido amigo do meu avô, e aos poucos, me contou fragmentos do que houve. Segundo ele, Matias Klein foi um homem íntegro, porém ingênuo. Confiou demais no Schneider, especialmente em Rudolf, o patriarca. Fez um acordo verbal para uma sociedade nos vinhedos. Rudolf pegou dinheiro emprestado em nome de Klein, com garantia da casa. Quando Klein adoeceu e morreu subitamente, sem deixar testamento, Rudolf simplesmente ficou com tudo. Minha avó tentou reaver a propriedade, escreveu cartas, pediu ajuda. Mas naquela época, mulher não herdava nada. E ainda mais uma mulher pobre, de luto, com 2 crianças, e nenhuma influência. Ela jurou que a justiça viria pelas mãos da próxima geração, disse o padre. Eu era essa geração, mas eu ainda não sabia como agir. Tudo o que eu tinha era um documento antigo, e um coração queimando de indignação. Não era o bastante. Eu precisava entender como transformar aquilo em algo maior do que vingança. Eu queria que a verdade tivesse voz, e então comecei a aprender. Padre Anselmo me trazia livros escondidos, de direito civil, história local, até mapas das propriedades. Eu lia à noite, escondida, sob a luz fraca de uma vela roubada do altar. Cada página era como um degrau de volta à dignidade. Eu era a criada muda, a sombra na parede, mas por dentro, eu me tornava perigosa. Se você chegou até aqui, é porque sentiu o que eu senti. A indignação, o desejo por justiça, o nó na garganta de quem foi roubado, até da própria história. Se essa história tá te tocando, se inscreve no canal agora. Ainda vem aí a parte mais dolorosa. E também a mais libertadora. Com o passar dos anos, o que antes era submissão, virou estratégia. Aprendi que há poder no silêncio, quando se escuta com intenção. Enquanto eles falavam alto, riam alto, e caíam alto, eu caminhava leve, atenta aos estalos das paredes, às rachaduras do orgulho. A casa parecia acompanhar a decadência da família Schneider. A pintura da fachada descascava em placas, o telhado rangia, a mobília ficava manchada de umidade. E mesmo assim, eles mantinham a pose.
Faziam jantares para meia dúzia de convidados, fingindo importância. Encenavam estabilidade, mas a verdade estava nos detalhes. Começaram a vender móveis depois terês, depois até vinhos de safras antigas, que juravam jamais tocar. Madame Herta envelheceu amarga. As mãos tremiam. Os anéis deixaram marcas fundas nos dedos. Ela ficava horas trancada no quarto. E às vezes eu ouvia choro abafado. Quando o marido morreu, de um derrame fulminante, durante uma noite de tempestade, ninguém chorou. E ela apenas mandou chamar o padre, e mandou que o enterrassem com pressa, antes que chovesse de novo. Foi nessa época que voltei a encontrar a carta da minha avó. Ela estava no mesmo envelope que Madame Herta costumava guardar no avental. Só que agora, com a patroa cada vez mais debilitada, a rotina ficou frouxa. E num descuido dela, o envelope caiu no chão do corredor. Eu o apanhei, antes que ela percebesse. Esperei até a noite cair. Abri a carta com mãos trêmulas, como quem segura uma relíquia sagrada. O papel estava frágil, amarelado, mas a caligrafia era precisa, elegante, feminina. A quem encontrar esta carta, saiba que o sangue que corre nas veias da minha neta não é fraco como pensam. Quando a vida quiser colelar, que ela lembre das mulheres Klein, nós não silenciamos. Nós apenas observamos e esperamos o tempo certo. Não era só uma carta. Era um grito. Um aviso. Chorei em silêncio por horas. Eu não sabia que minha avó me conhecia. Não sabia que ela pensava em mim. Naquela casa onde me tratavam como um fantasma, aquela carta me provava que eu tinha raízes, história e destino. Foi depois disso que comecei a mudar. Nos domingos à tarde, quando a casa esvaziava, eu entrava na biblioteca e reorganizava os livros. Não era rebeldia. Era método. Cada lombada que eu colocava fora do lugar original era um código, um aviso para mim mesma. Eu estava tomando controle. Pouco a pouco, comecei a escrever diários escondidos no fundo do guarda-roupa, onde registrava nomes, datas, atitudes suspeitas. Criei um arquivo secreto da hipocrisia do Schneider, e ele crescia a cada semana. Enquanto isso, os filhos de Madame Herta se distanciavam. O mais velho, Joaquim, envolveu-se em um escândalo de falsificação de documentos na prefeitura local. A filha do meio, Beatriz, foi embora para o Rio sem dar notícia. E a caçula, Rita, a única com quem tive algum contato humano real, cresceu mimada, cruel e insatisfeita. Rita foi a única que me olhou nos olhos. Não com empatia, mas com curiosidade. Uma vez, quando eu tinha por volta de 30 anos, ela me perguntou: "Por que você não foi embora ainda, Greta?" Eu sorri e disse: "Porque essa casa ainda tem contas a acertar comigo." Ela riu. Riu alto, mas eu não ri. O tempo foi meu aliado. Envelheci como a casa. Por fora, gasta. Por dentro, a estrutura que sustentava tudo estava em mim, não neles. Eles usaram o sobrenome como escudo. Mas não sabiam que a verdade é como planta daninha. Cresce nos cantos que ninguém limpa. Então, um dia, tudo começou a ruir. O banco tomou os últimos vinhedos. Os funcionários foram dispensados. A casa ficou só com 3 moradores. Eu, Madame Herta, agora acamada, e Cândida, a empregada que me antecedera, e que agora passava o tempo costurando os próprios lençóis de linho para vender na feira. Foi nesse clima de ruína que tomei minha primeira decisão real: procurar um advogado. Levei a escritura escondida no forro da minha saia e fui até uma cidade vizinha, onde ninguém me conhecia. O homem me ouviu. Leu o documento, ergueu as sobrancelhas e disse: "Se isso for autêntico, e parece ser, a senhora tem direito legal de posse. Essa casa é sua." Eu mal consegui respirar, mas saí de lá sem comemorar, porque ainda havia uma coisa que eu precisava fazer: esperar a última peça cair. E ela estava por vir. Se você já sentiu como é ser tratado como invisível, se já viveu com a certeza de que algo te foi tirado sem que ninguém te ouvisse, curta esse vídeo agora. É um gesto pequeno, mas para mim, significa muito. E a parte mais chocante ainda está para chegar. Depois que saí do escritório do advogado, caminhei até a estação de trem como quem carrega um segredo quente no bolso. Me sentei no banco de madeira, e pela primeira vez em muitos anos, fechei os olhos sem medo. A casa não era mais um símbolo da minha dor. Era uma chave, e eu tinha decidido usá-la. Com a escritura reconhecida e os documentos em ordem,
Dei início ao processo de reversão de posse. Fiz tudo em sigilo, usando o nome da minha mãe, como intermediária legal. O advogado entendeu o recado. A senhora não quer aparecer ainda. Eu apenas balancei a cabeça. Alguns meses depois, recebi a notificação que oficializava a transferência. A casa dos Schneider, por lei, passava a ser de Greta Klein. Mas ninguém ali soube. Ainda não. Na mesma semana, Madame Herta faleceu. Não houve missa. Nem velório. Rita, a filha caçula, apareceu pela primeira vez em anos. Usava salto alto e um perfume doce demais para o calor da serra. Fingiu choro por meia hora. Depois pediu para que separássemos os objetos de valor. Ela não sabia, não fazia ideia. Eu continuei servindo chá, limpando a varanda, recolhendo as roupas do varal como sempre. Era a última encenação. A última vez que vesti aquela pele, mas por dentro, eu já caminhava como dona. Na semana seguinte, convoquei uma reunião com um advogado e uma corretora local. Fiz questão de enviar o convite para Rita, assinado com meu nome completo, Greta Matilda Klein, proprietária da fazenda Santa Lúcia. Quando ela chegou e leu o papel, sua expressão foi um espetáculo que esperei uma vida inteira para assistir. Isso aqui é uma brincadeira? Ela disse, com a voz vacilante. Não. Respondi. Rita tentou argumentar, ameaçar, sugerir que eu havia falsificado documentos. Mas cada palavra dela era um tiro no vazio. Eu só entregava papéis, com carimbos, datas, assinaturas, testemunhas. Ela olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Você ficou todos esses anos esperando isso? Eu respirei fundo. Eu fiquei todos esses anos esperando que alguém pedisse perdão. Mas já que ninguém pediu, me contento com o silêncio. No dia seguinte, os móveis foram recolhidos. Ela teve 2 dias para esvaziar os quartos. Na manhã da saída, me procurou no jardim. O que você quer de mim agora? Nada, respondi. Só que você lembre, toda vez que falar do passado, que a criada sempre foi a dona. Ela me olhou com raiva, talvez vergonha, talvez medo. Não sei. Não me importava mais. Pela primeira vez, não era a opinião dela que definia quem eu era. Quando Rita saiu pelo portão, deixei-o aberto por uns segundos a mais. Queria que o vento entrasse, como se estivesse limpando a alma da casa. Nos meses seguintes, recuperei cômodo por cômodo. Tirei as cortinas pesadas. Arranquei os retratos dos Schneider das paredes. Revelei as janelas que haviam sido tapadas. A casa começou a respirar. Hoje, aos 85 anos, eu vivo sozinha ali. Tenho uma horta, 2 gatos e uma cadeira de balanço que range como minha memória. O forro do teto ainda geme quando chove forte. Mas agora, cada estalo é um lembrete. Ela voltou a ser o que sempre foi. Gosto de pensar que minha avó se sentaria comigo naquela varanda. Que meu avô sorriria, mesmo que em silêncio. Que meu pai, se estivesse vivo, se sentiria menos culpado por ter me deixado ali. Às vezes, recebo visitas, gente da cidade, jovens curiosos com a história da casa, que voltou para a dona legítima. Eles me olham como se eu fosse personagem de um livro antigo. E talvez eu seja. Mas eu não conto tudo, porque certas vinganças não precisam de plateia. Só de tempo. Se você sentiu alguma coisa com essa história, compartilhe esse vídeo com alguém que precise lembrar que o silêncio não é fraqueza. É estratégia. E que justiça, quando vem, é mais doce quando ninguém vê chegando.